Boa noite, Bru. Boa noite, pessoal. Oi, Jana. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão nessa sexta-feira? Hoje meu dia foi tão corrido. Boa noite, Daisy. Foi tão corrido que eu pensei que não ia conseguir fazer a live. Mas no fim deu certo. Eu gosto sempre de tirar bem o dia. Eu gosto de ficar, o dia inteiro só meditando na palavra nas sextas-feiras, mas hoje não deu. Tinha uns compromissos para fazer, mas Deus é bom. Deus é bom e Ele tem uma palavra pra gente hoje. Então, enquanto vocês vão entrando, eu vou orar pra gente começar. E fiquem à vontade para permitir que o Espírito Santo flua nesse lugar. Se vocês estiverem em casa, se vocês estiverem num espaço reservado, onde vocês estiverem, se vocês puderem também orar por esse momento, se vocês puderem pedir para o Espírito Santo visitar vocês também, porque eu creio que a oração nunca é demais. Nós nunca vamos perder por entregar as nossas aflições. Nós nunca vamos perder tempo por orar. Nunca vai ser uma perca de tempo. Então que vocês possam também tirar esse tempinho para entregar e abrir o seu coração para o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma noite que o Senhor confiou em mim para estar aqui, nesse lugar. Mais uma noite que o Senhor confiou em mim o prazer e o desafio, Pai, de trazer a Tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor é grande, porque o Senhor é majestoso, porque o Senhor já fez todas as coisas e o Senhor não nos deve nada. O Senhor não nos deve nada. Muito obrigada pela sua soberania. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor já pagou o preço. Obrigada, Senhor, porque tudo já foi consumado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós e porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Jesus, por ter levado na cruz toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. Obrigada por ter levado na cruz todas as nossas dores. Obrigada, Jesus, por ter levado na cruz todas as nossas transgressões, Pai. Eu te convido, Espírito Santo, para fazer parte dessa noite. Eu te convido, Senhor, para fluir através de mim, Pai. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor derrame a tua unção sobre mim, Pai, e que da minha boca venham as palavras do teu coração, Pai. Em nome de Jesus, não permita, Pai, que eu fale as coisas que vêm de mim, que vêm da minha carne, Pai. Eu quero somente ser um instrumento teu nessa noite. Pai, eu oro para que cada pessoa que esteja aqui, que vai entrar nesse lugar, que está ouvindo essa oração, que vai ouvir essa ministração, Pai, que eles não olhem para mim, Pai, mas que eles olhem sempre para o Senhor. Pai, eu quero ser somente um instrumento teu, Pai. Obrigada, Senhor, por me usar como um vaso de barro, porque é dentro de mim que está o tesouro, Senhor, que é a tua presença, Pai.
Então flui nesse lugar, fala aos nossos corações. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Toca, Senhor, em corações quebrantados nessa noite. Toca, Senhor, em almas feridas nessa noite. Senhor, eu declaro cura nessa noite, Pai, que Tu possa curar através das palavras que vão ser lançadas nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor tenha um encontro real e verdadeiro com cada pessoa que está aqui nessa live hoje. Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada por mais uma noite, obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada pela saúde, obrigada pela vida. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom e porque o controle de todas as coisas está nas Tuas mãos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Hoje eu quero começar. Eu já comecei com a oração, mas eu quero começar com outra oração, que é a oração que Jesus nos deixou, a oração que Jesus nos ensinou, e é o que a gente sempre pode e deve orar quando muitas vezes a gente não sabe o que orar. Então, eu quero ler com vocês Mateus 6:9, onde Jesus nos ensina a orar e Ele fala assim: portanto, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Eu creio que todos aqui conhecem essa oração. Eu creio que todos aqui algum dia já oraram o Pai Nosso. E que todos aqui, de alguma forma ou de outra, já se pegou orando o Pai Nosso sem muitas vezes compreender o real sentido dessa oração. Muitas vezes a gente se pega orando o Pai Nosso e a gente não presta atenção no que a gente está orando. E a gente não se dá conta do que Deus nos ensinou e do que Jesus nos deixou e do que Jesus nos ensinou através dessa oração. E eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre o versículo 10, que ele diz assim: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a Tua vontade. É sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, porque muitas vezes é difícil, onde a gente entrega o controle da nossa vida e a gente fale para Deus assim: Senhor, seja feita a Tua vontade. Porque muitas vezes a gente tem orado a Deus, tem clamado ao Senhor. E muitas vezes a gente tem até orado o Pai Nosso. Só que a gente quer que a vontade do Pai seja a mesma que a nossa. E a gente ora: seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós não respeitamos essa soberania de Deus. Muitas vezes a gente não sabe lidar com a vontade de Deus. E muitas vezes é dolorido demais quando a vontade de Deus não é a mesma que a nossa. Às vezes a gente se revolta,
a gente sofre, a gente fica bravo com Deus. E muitas vezes é porque a gente não compreende que a vontade de Deus é boa para nós. A gente não tem a sabedoria que o Senhor tem e nem a consciência que o Senhor tem. Talvez a gente se ache sábio demais porque a gente leu as promessas do Senhor para nossa vida e porque a gente talvez esteja fazendo um estudo bíblico e porque agora a gente está indo na igreja e agora a gente participa de um grupo e agora eu estou conhecendo a palavra. E aí a gente pensa assim, mas agora eu oro, mas agora eu entro no quarto, eu me ajoelho. E por que as coisas não estão acontecendo? E por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero? E muitas vezes o problema disso é porque a gente não está entendendo que Deus está fazendo a vontade dele. E nem sempre, e muitas vezes, na nossa caminhada, a vontade dele não vai ser a mesma que a nossa. Muitas vezes a gente ora e a gente entrega as coisas para Deus e a gente diz, Deus, que seja feita a tua vontade, mas só se a sua vontade for a mesma que a minha. Porque se a sua vontade não for a mesma que a minha, eu vou forçar e eu vou com a força do meu braço até a sua vontade ser a mesma que a minha. Mas eu preciso te dizer que tem vezes que não. Que a gente pode forçar, que a gente pode querer lutar com as nossas forças, que a gente pode querer abrir a porta com a nossa chave, com o nosso entendimento, com a nossa sabedoria. E essa nunca vai ser a vontade de Deus. E quem somos nós quando Deus nos diz não? Quem somos nós quando a gente descobre, quando a gente cai na realidade de que a vontade de Deus não era a mesma que a nossa? Quem somos nós diante de um não de Deus? Ontem, o Henry desobedeceu e ele ficou nervoso. E geralmente ele é muito educado, geralmente ele é muito paciente. E ontem ele desobedeceu. E quando ele desobedeceu, eu falei pra ele assim, amanhã você não vai jogar futebol. Amanhã você não vai participar da aula de futebol, que ele adora a aula de futebol de sexta-feira que tem no prédio. E aí ele ficou bravo, ele falou, eu quero. Eu falei, não. Por causa disso, por causa da desobediência, por causa da impaciência, por causa da falta de respeito à autoridade, por causa disso, não vai ter o que você gosta muito de fazer. Em alguns momentos, nós somos impedidos de fazer o que a gente quer, em alguns momentos nós somos impedidos de dar novos passos, em alguns momentos, por desobediência a Deus. Em alguns momentos da nossa caminhada, Deus pode dar um basta e dizer, ei, não é assim, não é por esse caminho. E por causa de desobediência, você vai ouvir não hoje. Esse não que o Henry ouviu ontem para hoje foi por desobediência. Alguns outros nãos que ele escuta é porque ele é pequeno demais e imaturo demais. E alguns nãos que ele escuta não é por não gostar dele, não é por não amar ele, não é por não querer o bem dele, é muito pelo contrário. Alguns nãos que ele escuta é por muito amor, é por muito cuidado.
Alguns nãos que ele escuta hoje, livra ele da morte, livra ele do pecado, livra ele de acidente. Então, para a nossa vida espiritual, tem nãos que Deus nos dá, que eles nos ensinam coisas que os sims de Deus nunca nos ensinariam. Tem porta que Deus fecha, que nos ensina muito, mais do que se Ele tivesse aberto a porta. Mas quem somos nós quando Deus fecha a porta? Porque na hora que Ele fecha, na hora que Ele diz não, enquanto a gente não vê o próximo passo, a nossa tendência é ser rebelde, é desobedecer, a nossa tendência é virar as costas, a nossa tendência é se revoltar, a nossa tendência é ir para Deus e dizer: eu sou tão bom. A nossa tendência é dizer: se não for feita a minha vontade, então não precisa mais que eu ore, não precisa mais que eu busque. Porque eu estava buscando até agora, eu estava pedindo até agora e eu recebi um não, então agora eu não quero mais. Se não for do meu jeito, então não quero mais. Quem é você quando Deus diz não? Nós somos muito acostumados a ouvir um sim de Deus. Nós somos dependentes de ouvir sim. Nós só queremos ouvir sim. Nós só queremos orar e que Deus responda. Orar e que Deus responda. Pedir que Deus faça. Fazer jejum e esperar que Deus dê. Nós só queremos o sim, nós só queremos o sim, nós só queremos as coisas conforme a nossa vontade. Nós somos todos filhos mimados. Mas Deus, Ele não quer filhos mimados, Ele não quer crianças espirituais, Ele não quer bebês na fé que, quando fecha uma porta, chora, esperneia. A forma de Deus trabalhar é diferente do que muitas vezes a gente gostaria que Ele trabalhasse. Só que dias difíceis formam homens e mulheres muito fortes. Dias difíceis formam homens e mulheres maduros. Dias difíceis formam homens e mulheres corajosos. Dias difíceis formam homens e mulheres valentes. Dias difíceis nos ensinam coisas que dias fáceis nunca ensinariam. Às vezes o não de Deus não é por desobediência. Às vezes o não de Deus é simplesmente uma mudança de rota que às vezes a gente não enxerga. Talvez você não esteja enxergando para onde o Senhor quer te levar e você tem forçado em um lugar, você tem forçado em um lugar. Você tem feito toda a sua força e colocado toda a sua energia num lugar, tem colocado todo o seu pensamento e você tem se cansado e você tem ficado exausto porque você tem tentado coisas que não é aquilo que o Senhor quer para você. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 6, conta uma história onde diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Sabe que tem portas fechadas que às vezes você tá assim: isso daqui é Satanás
Foi o diabo que fechou, foi o diabo que não deixa, é o diabo que não faz. É o diabo que não está deixando. Só que nós acabamos de ler uma palavra onde diz que o próprio Espírito Santo impediu Paulo de pregar. Paulo não estava indo fazer uma coisa ruim. Paulo queria fazer uma coisa louvável, queria fazer uma coisa certa. Paulo não ia cometer nenhum pecado. Era certo, a intenção era boa, foi para isso que Deus nos chamou. Só que a palavra nos diz que o próprio Espírito Santo impediu Paulo. Então, você precisa trazer a sua memória e começar a perceber no seu coração que tem coisas que talvez seja Deus mesmo impedindo você. Não porque é errado, não porque você não pode, mas talvez não é o momento. Talvez não é agora, talvez não é para essa estação, talvez não é para esse tempo. Talvez não é lá agora. Não que não seja nunca. Mas presta atenção ao comando do Senhor, porque talvez quando você olhar para o Senhor e prestar atenção ao comando dele, você vai perceber que é o outro caminho que ele queria que você fosse. Quando você prestar atenção aos comandos do Senhor, você vai perceber que o Espírito Santo talvez ele estava te impedindo até agora, porque ele queria que você estivesse em outro lugar, porque era outro lugar que as pessoas precisavam de você. Eu vou compartilhar algo com vocês que eu espero que vocês entendam que eu tô falando de mim, eu, Daniela, somente eu, Daniela. Quando nós fomos embora de São Paulo, e quando a gente recebeu a notícia que a porta tinha se fechado em São Paulo, eu fiquei muito triste porque eu amava aquele lugar. E eu amava o que eu vivia lá, e eu amava a minha vida lá. E eu tô falando de mim, eu, Daniela. E eu não sabia como seria em outro lugar, eu não entendia o próximo lugar que Deus estava me levando e o que eu faria no outro lugar que Deus estava me levando, como seria o outro lugar. Porque Deus fechou a porta de um lugar que eu era tão feliz. Porque acabou o ciclo de um lugar que eu amava tanto. E eu não conseguia compreender como seria. E aí Deus abriu a porta em outro lugar. E hoje eu olho para trás e eu compreendo o que Deus fez na minha vida nesse 1 ano e 8 meses. O quanto eu amadureci, o quanto eu cresci, o quanto o Senhor firmou a minha identidade nele e o quanto nós vimos a bondade dele. Talvez eu nunca teria amadurecido tanto se eu tivesse ficado parada no mesmo lugar. Se eu tivesse achado que aquilo lá era tudo que o Senhor tinha para mim. Se eu tivesse batido o pé, e se eu tivesse ficado braba, e se eu tivesse chorado, esperneado e falado, talvez Deus não me ama, porque Deus me tirou do lugar que eu amo, eu nunca teria vivido as maiores e as melhores experiências com o Senhor. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que vocês não tenham medo do não e das portas que o Senhor fecha. Muitas vezes o Senhor está fechando porta porque Ele tem um lugar melhor. Talvez o lugar melhor não é o lugar que você idealizou, não é o lugar que você planejou, não é o lugar que você queria. Mas é esse o lugar que o Senhor te chamou.
quando a gente confia no Senhor e quando a gente entrega o nosso coração a Ele, mesmo sem entender nada, mesmo com tudo dando errado, quando a gente permite que a graça dele seja totalmente suficiente para nós, vocês começam a viver um outro nível de fé, onde o Senhor pode confiar mais e mais desafios e mais promessas nas suas mãos. Eu deixei as Bíblias tudo abertas e eu não deixei essa passagem que eu queria. Eu queria compartilhar com vocês. Uma passagem que está em 2 Coríntios 12, 7. Paulo, mais uma vez, ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O não de Deus muitas vezes nos revela uma graça do céu. Toda porta que se fecha é uma esperança que se abre. Quando o Senhor fecha uma porta, você precisa abrir o seu coração para a esperança. O Senhor nos diz lá em Isaías 43, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vocês estão muitas vezes chorando e se lamentando por causa de dores e por causa de nãos. E a palavra do Senhor, ele vem e nos diz, ei, eu vou fazer uma coisa nova. E mesmo em meio a não, mesmo em meio a portas fechadas, mesmo em meio a dor, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio ao sofrimento, a palavra do Senhor é, ei, eu estou fazendo coisas novas. Olhe, vire os seus olhos, olhe para o que eu estou fazendo de novo. Para de ser mimado, para de bater o pé, para de ficar forçando coisas que não são para você, eu estou fazendo coisas novas. Aqui nessa palavra de 2 Coríntios, nós estamos falando de Paulo, o verdadeiro homem que caminhou e que obedeceu e que foi um dos maiores líderes da fé, da igreja, da Bíblia, da história. E ele fala, 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse isso de mim. Quantas vezes você tem pedido a Deus que Ele faça um milagre, que Ele haja e que Ele entre com providência e o Senhor não está fazendo? Quem é você quando o Senhor diz não? Só nesse mês de agosto eu orei, jejuei e fiz propósito por 2 causas. E eu chorei aos pés do Senhor e eu pedi para o Senhor fazer um milagre. E eu pedi para o Senhor fazer e pedi, e a minha fé estava lá nas alturas. Não foi falta de fé, não foi falta de oração, não foi falta de jejum, não foi falta de pedido, não foi falta de oração. E os 2 pedidos que eu fiz para o Senhor, a resposta dele foi não. Quem é você no não?
E se eu tivesse parado tudo e agora eu não oro mais, e agora eu não jejuo mais, e agora eu não busco mais, porque o Senhor me disse não? Quem sou eu? Se até Paulo ganhou um não. Quem sou eu? Se até Jesus ganhou um não. Quando Jesus ele vai para o Getsemane e ele clama ao Senhor e ele ora a Deus e ele pede: Senhor, se for possível, afaste esse cálice de mim. Vocês acham que Jesus não estava sofrendo? Vocês acham que Jesus não estava angustiado? Vocês acham que Jesus não queria que Deus entrasse com providência, que mudasse a história, que talvez tirasse ele do sofrimento? Onde nós estaríamos se Jesus não tivesse ido para a cruz no nosso lugar? Onde nós estaríamos se não fosse Jesus? Sabe, às vezes a gente quer ser mais especial que Jesus, a gente quer aparecer mais que Jesus, e a gente quer receber mais bênçãos, e a gente quer que quando a gente fale de Jesus, a gente seja reconhecido, mas a verdade é que é só Jesus que precisa ser reconhecido. Somente Ele suportou a cruz, somente Ele suportou a dor. Somente Ele pode dizer verdadeiramente o que é clamar na angústia e ouvir não. E aí muitas vezes a gente diz assim: ninguém sabe a minha dor, você não conhece a minha dor. Jesus conhece, talvez eu não conheça, mas Jesus conhece. Quando Jesus ele vai para a cruz e ele passa por essa aflição, é a aflição de todas as nossas dores. Então Jesus conhece a sua dor. Jesus também conhece a dor de um não. Jesus também conhece a dor de uma perseguição. Jesus também conhece a dor de um luto. Jesus também conhece a dor de uma porta fechada. Jesus conhece a dor de uma rejeição. Jesus conhece a dor de uma traição. Jesus conhece todas as nossas dores. Jesus também sabe a dor de ouvir um não, mas Ele permaneceu fiel. A gente quer ser sábio demais e a gente quer dizer que a gente compreende tudo e que a nossa consciência sabe tudo. Só que a gente está lidando com um Deus que Ele sabe todas as coisas. Antes do mundo existir, Ele já era Deus. Antes de estarmos formados no ventre da nossa mãe, Ele já era Deus e Ele já tinha toda a sabedoria, porque Ele é a sabedoria. Ele já está lá na frente. Enquanto nós estamos aqui, Ele já viu o futuro. Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já sabe o melhor caminho, Ele sabe o que vai acontecer se essa porta estivesse aberta, Ele sabe o que vai acontecer se Ele desse esse presente para você. Muitas vezes Deus não dá presentes a nós para testar o nosso coração. Onde está o nosso coração quando a gente não recebe um presente do Senhor? Onde está seu coração quando Deus não te presenteia da forma que você queria? Porque o não de Deus muitas vezes nos faz escrever um testemunho. E na maioria das vezes o Senhor está testando o nosso coração. Na maioria das vezes o Senhor está vendo aonde está teu coração. Está no que Ele pode fazer? Ou está no que Ele é? Está na porta que Ele pode abrir? Ou está no que Ele pode te preencher? Será que Deus tem se agradado do seu comportamento quando Ele testa o seu coração? Será que nós temos surpreendido Deus com o nosso comportamento quando Ele nos poda,
E quando Ele muda a estação da nossa vida, nós precisamos compreender qual é a estação que o Senhor está nos colocando hoje. O silêncio de Deus dói. O não de Deus dói. A porta fechada dói. Mas onde está a nossa esperança? Onde está o seu coração? Quem é você quando o Senhor diz não? Você é mais um da multidão que não se agrada das palavras de Jesus e que vira e que volta para o caminho onde andava? Ou será que nós vamos ser discípulos obedientes e que vão permanecer no Senhor mesmo sem entender nada? Porque tem coisa que vai acontecer na nossa vida que ninguém vai entender nada, e nem nós. Tem nãos que a gente vai ouvir, que a gente vai continuar obediente sim, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Nós vamos continuar confiando em Deus, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar consagrando a nossa vida ao Senhor, mesmo sem entender. E quando o Senhor abrir um caminho novo, e quando o Senhor abrir riachos no ermo, muitas pessoas que também não entendiam nada que estava acontecendo com a gente, muitas pessoas que talvez comentavam sobre a sua vida, como que ela continua falando de Deus? Como que ele continua indo na igreja? Como que ele continua confiando se Deus está fazendo isso com ele? Como ele pode ainda falar que Deus é bom se isso tudo está acontecendo com ele? Essas pessoas que não entendem nada sobre a obediência, mesmo em meio ao caos, elas vão se surpreender quando verem o Senhor agindo. Talvez não da forma que a gente quer, não da forma que a gente idealizou, mas a forma que o Senhor age é infinitamente melhor do que nós pensamos, do que nós planejamos, do que jamais penetrou no nosso coração, do que jamais ouvimos, do que jamais vimos. Toda porta que se fecha é uma esperança que se abre. As coisas boas fora de hora, elas também precisam ouvir não. Assim como Paulo foi impedido de fazer coisas boas, foi impedido de levar a palavra, seria uma coisa boa. Sabe, talvez assim, você quer falar sobre Deus, é uma coisa boa, mas talvez o Senhor está falando agora não. Talvez você quer casar, mas talvez o Senhor está falando agora não, deixa eu testar o seu coração. Talvez você queira ter um filho, e daí talvez o Senhor está falando, deixa eu testar seu coração. Talvez você queira um emprego, porque não é errado querer emprego, porque é bom e porque talvez lá dentro você quer falar de Jesus e você quer usar isso como testemunho, mas o Senhor está falando, agora ainda não. Não nesse lugar, não desse jeito. Deixa Deus testar o seu coração. A palavra diz que o Senhor repreende aqueles que Ele ama. Se o Senhor está te repreendendo, se o Senhor está te ensinando, se o Senhor está te testando, dê graças a Deus por Ele estar te olhando como um filho. Eu falo isso como mãe porque muitas vezes, mesmo amando os meus filhos, eu preciso dizer não. E eles choram, e eles esperneiam, e eles ficam bravos comigo. Mas eu sei que eu estou cuidando deles, porque se a gente não cuidar dos nossos filhos dentro de casa, o mundo lá fora vai ensinar de uma maneira muito mais dolorida. Então deixa que o Senhor te ensine, deixa que o Senhor feche as portas, deixa que o Senhor abra, porque a porta que o Senhor abre não tem diabo que se levante que vai fechar. Então não force portas que não é o Senhor que está escancarando para você, porque a porta que o Senhor abrir vai ser escancarada e pode se levantar o que for que não vai fechar.
Confie nos planos do Senhor. Continue sendo fiel, mesmo quando você não entender nada. Mesmo quando todos os seus planos saírem do controle, continue sendo fiel. Nós sempre temos motivos para agradecer. Às vezes as frustrações acontecem, às vezes as portas se fecham, às vezes a má notícia chega. E aí a gente se fecha numa bolha e a gente acha que só aquilo é o mundo. A gente se fecha naquela bolha e a gente começa a dizer que Deus não é bom, que Deus se esqueceu, que Deus não faz, que Deus não ouve. Mas se você elevar os seus olhos, você vai ver que o Senhor continua agindo. Em tantas outras áreas, Ele é Deus de detalhe. Talvez você está agitado demais, porque você está esperneando, e aí você não está conseguindo escutar o sussurro de Deus, que Ele está dizendo, eu estou cuidando. Espera, eu estou fazendo coisas novas. Você está querendo pular estações, você está querendo pular, você está querendo avançar, você está querendo acelerar coisas que eu quero te ensinar com cuidado. Você está querendo acelerar processos e eu estou querendo te ensinar nesse processo. Você está querendo acelerar estação e eu estou querendo podar você nessa estação. Eu preciso que você aprenda, porque lá na frente os sonhos vão ser maiores e a porta vai ser maior, e lá na frente coisas muito melhores vão acontecer. Só que se você não aprender hoje, quando chegar lá, tudo vai se perder da sua mão. Permita que Deus ensine hoje. Escute o nome de Deus hoje, se alegra, porque Deus, Ele só repreende aqueles que Ele ama. Ele só ensina aqueles que Ele ama. Se você não está sendo ensinado por Deus em nada, se preocupe. Porque Deus ensina aqueles que Ele ama. E eu quero finalizar com Hebreus 10:35, onde diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Não, nós não viveremos por obras que as nossas mãos fazem, nós não viveremos por presente, nós não viveremos por sim, nós não viveremos por coisas desse mundo. O justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Se nós voltarmos a olhar para trás, se nós nos desviarmos e se nós falarmos assim, não foi do meu jeito, não foi como eu queria, não foi da minha vontade, então agora eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Ah, Deus, eu deixei de fazer tudo isso para o Senhor me abençoar e aí o Senhor não me abençoou, então eu vou voltar a fazer. Deus, o Senhor já tinha mandado eu sair desse lugar, mas eu saí, o Senhor não abriu a porta, então eu vou voltar para aquele lugar. Senhor, eu tinha largado esse vício, só que daí o meu marido brigou comigo, só que daí os meus filhos se revoltaram, só que daí não aconteceu como eu queria, então eu vou voltar para o meu vício. A palavra de Deus diz, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O que eu quero deixar bem claro é que a gente tenha isso firmado em nosso coração, é que o Senhor não nos deve nada. Não, Jesus não nos deve nada. Não é porque nós jejuamos, não é porque nós oramos, não é porque vamos na igreja, não é porque somos bonzinhos, nem porque damos o dízimo, e nem porque damos oferta, e nem porque a gente ajuda os pobres, e nem porque a gente ajudou o velhinho a atravessar a rua, e nem porque agora a gente lê um capítulo da Bíblia. Não. Jesus não nos deve nada. Ele já pagou o preço, Ele já fez, está consumado. Nada que nós fizermos nessa terra
é motivo de troca. Nada do que fizermos aqui nós vamos ser merecedores de algo. Não, nós não somos. É a graça dele que nos basta. É a graça dele que é suficiente. É a graça dele que nos faz viver a plenitude em Cristo. É a graça dele. Não, ele não nos deve. Então, que nós não sejamos como os que retrocedem e são destruídos, mas que nós sejamos como os que creem e são salvos. Aqueles que vivem pela fé, não por sentimento, não porque hoje está triste, não porque hoje está decepcionado, não porque está sofrendo ou porque está feliz, mas nós vivemos pela fé, e a fé é a certeza das coisas que não vemos. Nós podemos não ver um passo na nossa frente, nós podemos não ver o que está acontecendo, nós podemos não ver hoje a promessa do Senhor de Ele dizendo que está fazendo uma coisa nova. A gente pode não ver que Ele está abrindo caminho no deserto, nós podemos não ver, mas a fé é a certeza das coisas que não vemos. Quando ouvirmos um não do Senhor, nós precisamos continuar obedientes. Nós precisamos continuar sedento. Nós precisamos continuar fiel, crendo que o Senhor sabe todas as coisas. Não, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Senhor, meu Deus, obrigada, Jesus, por essa noite. E obrigada, Senhor, pela forma que o Senhor nos ensina. Muitas vezes nós não compreendemos, Pai. E nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos filhos obedientes, Pai. Onde a gente consegue agradar o seu coração mesmo sem entender nada. Nos perdoa, Pai, por quantas vezes nós acharmos que nós sabemos mais do que o Senhor, o que é melhor para nós. Perdoa, Pai, por quantas vezes nós queremos tirar o controle das Tuas mãos e nós acharmos que nós somos autossuficientes em controlar a nossa vida. Perdoa a nossa ignorância, Senhor. Perdoa, Pai, por forçar portas que o Senhor já fechou. Perdoa, Pai, por ficar muitas vezes te clamando por coisas que o Senhor já respondeu. Nos ajuda, Pai, a atravessarmos as tribulações confiando no Senhor, Pai. Obrigada porque o Senhor já viu lá na frente. Obrigada porque o Senhor continua sendo bom. Mesmo quando as situações desse mundo perdem o controle, Pai. O Senhor não muda. O Senhor não é baseado em circunstâncias. O Senhor é o Deus real. O Senhor é imutável. Obrigada, Senhor, porque nada te surpreende. Obrigada porque o Senhor não é pego de surpresa. E nós podemos confiar em você porque o Senhor é nosso Pai. E quando nós nos deitamos e nós nos permitimos ser cuidados pelo nosso Pai, nós podemos confiar que nós estamos em bons braços. Obrigada, Senhor, pela Tua força que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, nos ajuda a nos gloriarmos na nossa fraqueza. Senhor, nos ajuda a passarmos pelas tribulações felizes, crendo que o Senhor está nos ensinando e que o Senhor está abrindo caminho no deserto. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora dizer que o Senhor é bom, mesmo quando não entendemos nada. Eu quero, Senhor, te entregar a vida de cada um que está aqui nessa live, Pai.
as preocupações, Senhor, as lágrimas, os anseios. Senhor, eu sei que tinha muitas pessoas aqui pedindo e forçando coisas que o Senhor não quer hoje. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor traga consolo para esses corações, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor traga alívio, Senhor, para as nossas almas. Eu oro, Espírito Santo, para que eles possam ver diante dos olhos deles caminhos serem abertos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe cada família aqui representada. Senhor, eu oro, Pai, peço a Tua bênção sobre cada coisa que eles colocarem as mãos, Pai, que seja abençoado, Pai. Eu oro, Senhor, por lugares que eles colocarem os pés, que sejam abençoados, que o Senhor dê a eles terras, Pai, que eles nunca jamais sonharam, Pai, que nunca jamais penetrou no coração deles, Pai. Eu oro por sonhos realizados além dos que a gente sonha. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa por sermos falhos, perdoa, Senhor, por sermos rebeldes. Senhor, perdoa, Pai, quando nós queremos sair da Tua presença, quando ficamos brabos com os Teus nãos. Nos perdoa, Pai, nos aceita de volta nessa noite. Obrigada por ser um Pai amoroso. Obrigada, Senhor, por perdoar os nossos pecados e não se lembrar mais deles. Obrigada porque nós temos um lugar seguro para estar, que é nos Teus braços, Pai. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Pai. Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o poder para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. E com muito temor, muita responsabilidade, eu pedi para o Senhor me capacitar em trazer essa palavra tão difícil. Porque muitas vezes a gente quer ouvir um sim, né? Muitas vezes a gente quer ouvir que Deus vai realizar os teus sonhos. E que Deus vai abrir a porta. Mas nós precisamos ser maduros. E a maturidade, ela vem com momentos difíceis. Amém? Ai, Deus abençoe vocês. Boa noite. Nada de ficar falando de onde são. Amém. Glória a Deus. Márcia, eu vi... Márcia, deixa eu ver. Tinha outra menina também que falou que era uma resposta do Senhor. Glória a Deus, gente. Eu não respondo na hora, porque senão eu me desconcentro. E hoje eu vou contar uma coisa pra vocês que me acompanham aqui, né? Há um ano e 8 meses. Eu sempre estudo a palavra e eu vou orando, eu vou meditando e eu vou escrevendo. E eu tenho tudo escrito porque eu tenho medo. Eu tenho medo que me dê branco, eu tenho medo de não conseguir falar as palavras que eu quero. E muitas vezes eu tenho medo de chegar na hora e falar tudo errado e falar tudo fora de contexto e falar palavras erradas e querer falar uma palavra e não me lembrar. Então, eu sempre tenho a minha colinha. Se vocês percebem, eu tô sempre assim, porque eu tenho medo de me esquecer e falar. E hoje eu orei e falei, Senhor, hoje não vai ter cola. Hoje eu só quero falar o que o Senhor me capacitar na hora. Hoje eu só quero falar o que o Senhor me mandar na hora. Eu não quero estar lá pela minha inteligência, eu não quero estar lá pelo que eu estudei à tarde, eu não quero estar lá pela minha colinha, eu não quero estar lá pelas palavras que eu pensei na tarde, pelo que o Senhor falou comigo na tarde, porque eu quero vinho novo para a noite.
Eu não quero o vinho da tarde, eu quero o vinho da noite. Então que todas as palavras que eu falar sejam o teu vinho novo sendo derramado. E hoje foi a primeira vez que eu fiz a live sem a minha... Assim, sem a minha colinha não, né? Eu tinha uma colinha com as passagens, assim, que pra eu não me esquecer, porque as passagens eu ainda não gravei na minha cabeça todas, né? Mas as palavras foram todas que vieram do coração do Senhor. Então, talvez por isso, hoje mais do que nunca, o Senhor tenha respondido orações que eram do fundo do coração. Porque todas as sextas-feiras eu oro, eu entrego, eu clamo, todas. Mas nessa eu realmente senti a necessidade de deixar, mais do que qualquer outro dia, só o Senhor agir. E eu só posso ser grata a Ele e dizer para vocês que Ele é fiel e Ele é bom mesmo quando a gente não entende nada. Então não desistam, não se revoltem, não retrocedam. É um caminho que não existe prazer maior em nenhum outro lugar. Então, vocês vão poder procurar, talvez vocês já procuraram, talvez vocês já caminharam por tantos lugares e vocês não encontraram a verdadeira alegria, a verdadeira resposta que é do tamanho de Jesus para o coração de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. No fim eu ia falar da menina que agradeceu por Deus ter me usado. E eu também agradeço porque é só o Senhor, gente, não sou eu. É só a graça do Senhor, não sou eu. Amém? Deus abençoe vocês. Agora que a minha vovó entrou, mas agora tá acabando, vó. Acabou. Boa noite, Deus abençoe vocês. Até sexta-feira que vem. Beijos.